Eu creio, irmãos, que Deus está nos ensinando sobre como a gente pode ter uma vida ética. E quando eu falo desse assunto, que a gente falou nas outras aulas, antes de o senhor Wilson me substituir semana passada, eu entendo que todos vocês que estão aqui, de alguma forma, entendem isso. E que, por maioria, cada um daqueles que procuram uma interação com Deus, normalmente são pessoas que têm uma conduta ética já melhorada. Não sei se o que estou falando faz sentido para vocês, mas a impressão que eu tenho é que a pessoa religiosa, seja qual for a religião dela, qualquer pessoa que procure alguma coisa maior que ela, já demonstra uma tendência a uma conduta e uma vida ética. É uma pessoa preocupada com deveres e direitos, em respeitar o próximo, e a gente observa que o meio religioso, seja qual for a religião, as pessoas normalmente são mais éticas do que aqueles que vivem uma vida sem regra e vivem por si mesmas. Quando eu falo de ética, irmãos, estou falando sobre valores e condutas que guiam a vida de uma pessoa, valores e costumes que guiam alguém. E eu tenho mostrado como que Jesus ensina um padrão ético exemplar, tá bom? Nós vamos fazer uma oração e depois eu quero te mostrar em último tópico sobre essa coisa da ética de Jesus, e depois eu quero que você possa entender como que é um alto padrão que Jesus de fato ensina, tá? Vamos orar? Depois a gente fala disso. Amado Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu agradeço por essas pessoas que vieram, Deus, para ouvir essa palavra. Eu sei que não é a minha palavra, e eu de fato, Deus, não posso dar para eles algo que seja meu, mas eu queria te pedir, Deus, que essa observação do texto bíblico, por favor, ó Pai, traz essa palavra como enriquecimento para nós. Eu sei que muitas vezes a gente está precisando de orientação para a nossa vida, muitas vezes, ó Pai, no nosso dia a dia, a gente é confrontado com tanta coisa, e às vezes nós falhamos na nossa maneira ética de viver, mas eu quero pedir, use essa palavra para nos ensinar qual é o padrão e qual é o nível que o Senhor espera de cada um. Eu quero colocar, Pai, a nossa vida, a vida dos alunos, e também, Deus, que o Senhor nos ajude para que essa palavra seja aplicada em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5. Eu vou ler com você 2 versículos, e você vai ver que Jesus, ele tinha um plano em mente. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ver o versículo 20, e depois o 48. Mateus, capítulo 5, versículo 20 e depois 48. A palavra diz assim, olha como Jesus diz: porque eu digo a vocês, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Versículo 48 diz: portanto, sede também perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. 2 versículos, irmãos, eles apresentam para nós assim: em uma sociedade onde a gente está sempre procurando algum padrão de imitação, Jesus, quando menciona esses dois exemplos, Jesus está colocando assim um padrão extremamente elevado para a gente. Jesus está falando, a sua justiça, ela deve exceder, mas olha, não é assim um pouquinho não, tem que exceder muito, mas muito, aquele padrão de justiça dos escribas e fariseus. Justiça significa ser como deve ser, ter uma condição aceitável ou aprovada diante de Deus. Quando eu estou falando de justiça, irmãos, não é justiça parecida com a justiça de um país, não é cumprir deveres meramente. Quando a Bíblia fala de justiça,
ela fala sobre o modelo ideal, algo que deve ser, como algo foi preparado para ser de verdade. Então, quando Jesus fala assim, se você quer herdar o reino dos céus, você deve ser exatamente aquilo que Deus quer. E você vai observar que, sendo o que Deus quer, você vai ter uma qualidade de vida superior à dos seus religiosos. É como se Jesus dissesse, o padrão que Deus espera, o padrão que Deus aprova, o padrão que Deus coloca o seu selo de qualidade, é um padrão elevado, e ele é até superior aos exemplos religiosos e de vida que você tem. Pessoal, quando eu falo esse versículo, talvez não passa pela nossa cabeça o quanto Jesus estava apresentando um padrão elevado. Se você procurar entender como um escriba e um fariseu vivia, você veria que, humanamente falando, o estilo de vida deles era elevadíssimo. A palavra fariseu significa separado. É uma espécie de seita religiosa, como existe a Batista ou a Assembleia. Imagine uma seita que era conhecida por ser diferente. Eles eram os separados, os incomuns, os diferentes. Eles tinham um padrão, um rigor de vida muito elevado. Um fariseu era visto com facilidade em algum lugar, pela roupa que vestia, pela prática religiosa pública que ele tinha, pelas esmolas que dava, pela leitura que fazia, pelo conhecimento que tinha. O fariseu era uma pessoa que tinha, humanamente falando, um padrão admirável. É como se você andasse pela rua e falasse, nossa, aquele ali é fera, aquele ali, puxa vida, aquilo é o que Deus mesmo espera. Quando a gente fala de um escriba era um escritor da lei de Deus, era aquele que copiava, que fazia cópias e que era responsável também por ensinar. O fato de que um escriba copiava a lei de Deus e fazia cópias da lei de Deus, significa que ele memorizava a lei de Deus. Então, você não se admiraria de ver alguns escribas que conheciam a vontade e a lei de Deus quase que de cor. Então, imagine, você tem um fariseu, que é uma pessoa altamente, vamos dizer, diferente dos outros pelo estilo de vida. Aí você tem um escriba, que o cara era uma enciclopédia, ele sabia o que a lei de Moisés falava, o que os profetas falavam, ele conhecia. Aí você olha e fala, poxa Jesus, obrigado, está me comparando com esse mesmo, eu tenho que ser igual a eles? Jesus fala, não, igual não, você tem que ser, muito melhor que eles, muito. O seu padrão tem que superar em muito o padrão deles. Irmãos, eu afirmo para vocês o seguinte, quando Jesus fala esse versículo, ele diz no seguinte contexto, eu não vim anular a lei de Deus, eu não vim mudar o que Deus fez. Ele chegou até mesmo a dizer, toda a palavra de Deus vai se cumprir, toda a lei de Deus, aquela que Moisés falou, aquelas que os profetas falaram, aquelas palavras, tudo que Deus falou por meio dos seus servos, vai se cumprir. E Jesus diz que qualquer pessoa que viola ou que transgride os mandamentos de Deus, mesmo aqueles que parecem pequenos, ele também será considerado pequeno no reino de Deus. Mas aquele que guarda, aquele que ensina a lei de Deus, esse terá uma posição no reino. Com isso Jesus está dizendo assim, pessoal, eu quero que vocês guardem a lei, eu quero que vocês observem aquilo que Deus disse para fazer e para não fazer, porque o homem que guarda a palavra e o homem que pratica a palavra, essa pessoa ela demonstra que ela se importa com Deus, essa pessoa demonstra que se importa com o reino de Deus, e são esses que vão herdar o reino. Aí quando Jesus fala essa palavra, o fariseu podia aparecer e falar assim, Jesus, então, me dei bem, então eu estou,
estou garantido, não estou garantido? Imagine o escriba e fariseu. O escriba podia dizer: olha, eu guardo a palavra, eu na verdade não só tenho interesse nela, como eu tenho ela até memorizada. Irmãos, imagine, você pega um escriba, ele começa a te falar que Moisés, que os mandamentos são esses, imagina, ele começa a te falar tudo de cor. Então ele pensa: eu então estou garantido no reino, vou ter uma posição elevada no reino dos céus, porque eu guardo a palavra. Aí o fariseu podia dizer assim: ah, Jesus, então eu também estou garantido, porque eu pratico essa lei, eu pratico ela. O escriba poderia se gabar de que guarda, o fariseu poderia se gabar de que pratica. E Jesus fala: olha, quem vai herdar o reino dos céus vai ser aquele que tem um estilo de vida superior ao dos escribas e dos fariseus. Jesus estava comprando uma briga, imagina isso. Se chegar para o cara mais religioso da sua época e falar: meu filho, o seu padrão não é o padrão do reino. Ele devia ter falado: Jesus ficou doido, né? Aí alguém pergunta: pastor Tiago, o que esse negócio significa então? Como que Jesus quer ensinar essa palavra? Os religiosos daquela época, irmãos, eles tinham uma preocupação com a letra da lei, com a regra, com o termo. Era uma preocupação com a palavra escrita, mas não estavam preocupados com o princípio. Olha como que são duas coisas diferentes. Você pode ficar preso a uma letra, a uma palavra do tipo: não adultere, é um exemplo. E você então se prende a uma frase que te proíbe algo, e você então guarda aquilo com você. O escriba e o fariseu, eles eram aqueles que ficavam com a lei assim daquele jeito, mas eles não entendiam o princípio, o estilo de vida por trás daquele mandamento. E sabe de uma coisa? Deus está mais preocupado, irmãos, em uma vida por princípios, em uma vida por conduta, do que propriamente alguém que segue a letra, a palavra friamente, porque muitas vezes uma frase não expressa toda uma ideia. Há interrogações, eu creio, não há? Vamos ler então mais versículos para colaborar com o que eu estou dizendo? Capítulo 5, observe o versículo 21 mesmo. Jesus explica o que ele quer. Mateus 5, 21, olha isso, ele fala: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Olha aí, irmãos, é um mandamento, entende? Não matarás. O que o homem pensa? Se eu não pegar uma ferramenta, algo que é capaz de tirar a vida de alguém, então eu não estou violando esse mandamento. Alguém pensa: eu não matei, eu nunca tirei a vida de alguém. As pessoas então ficavam tranquilas com esse mandamento, inclusive os escribas e fariseus. Mas Jesus, ele explica o princípio quando fala: eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, também estará sujeito a julgamento. Aquele que proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento. Aquele que chamar o seu irmão de tolo, ou idiota, ou incapaz, esse estará sujeito ao inferno de fogo. E Jesus diz mais: se você, ao trazer a sua oferta ao altar, se você ali se lembrar de que o teu irmão tem um problema contra você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-se com teu irmão, e assim depois faz a tua oferta. Jesus ensina princípios, irmãos. Olha como é interessante. Um escriba, um fariseu, um religioso poderia falar assim: eu não mato alguém. Mas Jesus diz: o mandamento de não matarás, ele carrega dentro de si mais do que simplesmente roubar a vida. E Jesus diz: se você é alguém que se ira com facilidade, se você insulta as pessoas, se você chama alguém de idiota, desqualificado, se você faz isso, Jesus diz, você está matando alguém também.
Aí os escribas e os fariseus devem ter dado uma coçada na cabeça e pensado: ixi, complicou agora, hein? Eu não matei, mas e quantos eu insultei? E quantos eu agredi? Quantos eu não feri? Vejam isso, irmãos. Existia uma lei, uma palavrinha: não matarás. Mas por trás daquele mandamento, é como se existisse uma ideia do tipo: não fira, não ataque, não prejudique, não cause destruição, não apenas física no outro, mas destruição emocional, psicológica. Já reparou, irmãos, como que tem pessoas que crescem num ambiente onde a pessoa ela não recebe, vamos dizer, um ataque físico, mas um ataque emocional? Criança que cresce ouvindo assim: oh, tu é burro, tu não vai chegar em lugar nenhum, tu é retardado, você não sabe nada, você não aprende, já cansei de te ensinar, mas tu não aprende, você não vai dar nada na vida. Irmãos, é a mesma coisa. E muitas vezes a pessoa fala: não, mas eu não sou um assassino. Mas o impacto que esse ataque causa, ele é tão maléfico, ele é tão cruel, quanto o ataque que tiraria a vida de alguém. Tem pessoas que crescem em ambientes assim, filhos que crescem diminuídos, pessoas que crescem, vamos dizer, desprezadas. Às vezes não é o pai que faz com o filho, mas às vezes nós, irmãos, que somos assim, temos contato com amigos, às vezes a gente faz brincadeiras, e às vezes a pessoa assimila aquilo de um jeito que a gente não entende. Por exemplo, às vezes os nossos apelidos, a gente num ambiente de brincadeira fala: oh, você é cabeçudo, oh, você é gordo, e a pessoa ri. Ela vai para casa, ela se olha no espelho, e a pessoa sofre porque ela olha e fala: eu sou gordo mesmo, e a pessoa não assimila aquilo, mas a gente acha que ele está gostando, não é? Porque ele riu: eu sou gordo mesmo, não tem problema não. Mas como que a pessoa assimila aquilo? A gente não entende. Irmãos, Jesus está querendo dizer assim: olha, você está achando que não matar é só não tirar a vida, mas se você pensa isso, sua compreensão é pobre. Jesus quer mostrar que o mandamento de não matarás, ele envolve a preservação da integridade do outro, e preservar a integridade do outro tem mais a ver com a alma, o psicológico, o emocional, do que até mesmo com o corpo. Fez sentido o princípio, irmãos? É o que Jesus fala. Vamos olhar o mandamento do 27 também. Olhe isso, capítulo 5, versículo 27, quando Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ou seja, se eu não tiver um relacionamento com uma mulher casada, e se eu não trair a minha esposa, tudo bem. Mas Jesus diz: eu porém digo a vocês, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, já praticou adultério. Aí olha como que Jesus, irmãos, torna o negócio estreito. E a pergunta é: qual homem não está adulterando? É um negócio complexo. Jesus então chega e fala: olha, meu filho, você está achando que não adulterar é só não consumar o ato? Mas Jesus diz: olha, qualquer pessoa que viva uma moralidade desregrada está vivendo em adultério, porque não é o fato de consumar com o corpo, mas algo que escraviza o homem por dentro, as cobiças e aquela vida desregrada, aquilo já é adultério. Uma coisa que a gente observa é assim: a gente nasce com tendências e com naturezas. Irmãos, vamos aqui trocar em miúdos. Ninguém precisa ensinar as pessoas a cobiçarem aquilo que cobiçam. Bem, para lidar com as cobiças que eu lido, ninguém precisou me ensinar um dia que eu deveria olhar o que não devia, cobiçar o que não devia, querer o que não devia. A gente parece que aquilo já é natural do ser humano, natural de todo mundo, cada um na sua própria área. A gente tem essas coisas dentro de nós. Mas uma coisa, irmãos, que a Bíblia ensina para a gente é que, por mais que impulsos sejam naturais, esse ato de cobiçar, de pensar, de desejar, e de talvez dizer que é involuntário, a palavra de Deus vai dizer que quando alguém tem o Espírito Santo e compreende que aquilo é errado,
que a pessoa lidaria contra aquilo, sabendo que aquilo não é correto. Um exemplo, vocês andam na rua, irmãos, e é um fato, como que muitas mulheres não se vestem bem, e como que os homens cobiçam tanto as que vestem bem, como as que não se vestem bem. Isso gera acidente no trânsito, gera, você está andando, aí o elemento está andando na mesma direção que você, do nada ele vira e tromba contigo, porque ele está olhando que está indo na outra direção. É um processo. E se você perguntar para um homem desse, fala aqui, meu filho, quem ensinou isso? Ninguém ensinou para ele fazer isso, é natural, é dele, você não aprende. Aí ele pode dizer, não, mas isso é normal, automático, não tem nada a ver. Ele vai chegar na igreja, ele vai ouvir que isso é errado, e ele vai falar assim, opa, isso representa um problema. Ele então vai começar a lidar contra aquilo. Estou dando um exemplo de aspecto moral, que é algo muito comum nos dias de hoje. Aí outro, às vezes pensamentos que têm vínculo com sentimento de amargura, ou de cobiça, ou de tristeza, ou coisas desse tipo. Quando a pessoa entende o mal que aquilo faz, quando a pessoa tem o amparo da Escritura, e quando a pessoa tem o amparo do Espírito Santo, ela entende que por mais que seja algo natural e comum, que Deus dá ferramentas para ela ser livre daquilo. E cá entre nós, irmãos, quando Deus ensina que a gente não deve ser escravo de nenhum pensamento ou de nenhum impulso, é porque aquilo é ruim de fato, né? E quando Deus fala assim, olha, não seja dominado por pensamentos de cobiça sexual, ou de avareza, ou de amargura, ou de sentimento de ódio, ou de ansiedade, e Deus dá recursos para que a gente controle aquilo pelo Espírito Santo. Embora é difícil, Deus está poupando a gente de fato de pensamentos e impulsos e ideias que são ruins para nós. Mas, irmão Wilson, é complexo lidar com isso, porque lidar com o que é exterior é muito fácil, por exemplo, não adulterar, não trair a esposa na prática, mas é difícil controlar o pensamento, né? É difícil não agredir alguém com o soco, mas é difícil não ter aquele impulso assim do tipo, mas se eu pegasse ele, né? É difícil, são áreas complexas, porque são coisas que parece que a gente não controla. A gente está mencionando algo que é uma inclinação do homem, mas na rua a gente observa isso. Vamos dizer, a fixação que mulher tem por vitrine de loja, ou por homem olhando o carro, e são as cobiças, coisas naturais do nosso coração, né? Quantas vezes a gente observa que a gente é dominado e governado por pensamentos, e a gente está andando ali com aquilo dentro, mas princípios que a gente ouviu aqui fazem sentido. As coisas vêm naturalmente. Por vezes, a gente é levado a pensar algo de natureza que é uma cobiça imoral, ou uma cobiça material, ou um sentimento de amargura e de frustração, e aquilo vem a nós como algo que é como uma semente que é lançada, mas a gente pode não deixar aquilo germinar dentro do nosso coração. É fácil, irmãos? Tem alguém aqui que é perito? Eu sou perito? Longe de mim, não mesmo. Porque essas batalhas da mente, como são batalhas secretas, ninguém vê, né? Ninguém sabe o que o pastor Tiago pensa, ninguém sabe o que o Adilson, o senhor Wilson, o Luiz pensam. Então é um campo de batalha secreto, mas que ele é tão danoso que ele traz consequências para a vida prática. Pessoas que cultivam muitos pensamentos imorais costumam ter práticas de vida imorais, por aquilo que vê e fala. Pessoas que têm práticas de pensamento, vamos dizer, de amargura, expressam no dia a dia palavras de amargura. Pessoa que só pensa em dinheiro, vive buscando, é a dinâmica da vida, irmãos. O que está aqui governa a vida. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O escriba e o fariseu. O escriba poderia dizer assim, Jesus, então eu vou herdar o reino dos céus e eu vou ter uma posição top. Eu guardo a lei. Eu sei ela de cor, ela está no meu coração e na minha mente, eu sei, eu podia até escrever ela, sem ler, porque irmãos, não se iludam, o judeu aprendia a memorizar a lei de Deus, então na prática, ele na teoria, melhor dizendo, ele sabia a lei de Deus. Aí o fariseu poderia dizer, mas eu sou dedicado, eu não adultero, eu não mato, eu não pratico coisas ruins,
Mas Jesus diz: olha, não é memorizar, não é guardar só aquela lei fria, gelada, do tipo, eu não mato. Jesus quer dizer o seguinte: existe um princípio por trás, e o princípio, no fim das contas, tem a ver com amar. O princípio é: eu não quero tirar a vida de alguém, mas eu não quero lesá-la emocional, espiritual também. Não é só a agressão física, é a agressão da alma, do espírito da pessoa. Aí quando Jesus fala, não é só não trair na prática, mas é também não viver dominado por cobiça. E o escriba e fariseu, irmãos, quer ver? Vamos mencionar, vamos ler, quer ver? Abra sua Bíblia no capítulo 23. Você vai entender o que Jesus não queria. Capítulo 23, versículo 13. É um exemplo interessante. Capítulo 23 de Mateus, o versículo 13, a palavra diz assim, olha só os termos: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês devoram a casa das viúvas e para justificar fazem longas orações, sofrerão um dano severo. Bem, vamos ler mais uns. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês rodeiam a terra e o mar para fazer um discípulo, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Avance para o 23. O 23 que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo de tudo, da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam praticar essas coisas e não omitir as outras. Jesus fala no 26, fariseu cego, limpa o interior do corpo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são parecidos com sepulturas pintadas, que por fora são belas, mas que por dentro estão cheias de ossos e de morte e de imundície. Irmãos, observem isso que Jesus está falando. Olha, vocês têm preocupação com a aparência, mas não com o interior. Vocês não matam, mas agridem. Vocês querem fazer discípulos, mas não amam. Vocês dão o dízimo no templo, mas roubam a casa das viúvas. Vocês fazem aquilo que a lei diz com frieza, mas não guardam o princípio por trás da lei. Jesus, irmãos, ele apresenta para nós um elevado nível ético, porque Jesus está querendo ensinar para nós que nós não somos um robozinho que trabalha por programação, que faz assim, tipo, peguei, levei, tirei, fiz, pintei, recolhi, uma coisinha que faz assim, tipo, a regrinha, e cumpre regrinha. A igreja, irmãos, não deveria ficar focada em regrinhas, ela deveria ensinar para as pessoas um padrão ético, que é um padrão por princípios, e que a pessoa pense assim: olha, eu não vou apenas cumprir aquela regra, mas eu vou fazer um pouco mais. Eu quero ser generoso, eu quero aprender com a Bíblia que eu preciso honrar a Deus com meus bens. Mas então, o que é honrar a Deus com os bens? É levar todo o dinheiro e depositar na igreja? E deixar a família passando fome? Isso é honrar a Deus com os bens? Não pode ser. Será que fazer discípulos da terra e ganhar pessoas para Deus seria trazer um monte de gente para perto de Deus e ao mesmo tempo não encaminhá-las com o ensino verdadeiro? Não é isso que Deus quer. Será que Deus está querendo que os homens não matem, mas destruam psicologicamente outro? Não é isso que Deus quer. E por isso que Jesus diz: se você quer herdar o reino dos céus, tenha um padrão de vida
mais elevado do que os religiosos têm. Sabe, irmãos, Jesus ensina para nós um estilo de vida que é totalmente diferente, porque ele não está vinculado com o que eu faço, mas está vinculado com o que eu sou, com o que eu penso do outro e com a intenção que tenho do outro. Pessoas que vivem por regras podem não cumprir o plano de Deus, porque elas podem não ser o que Deus quer. No fim das contas, sabe o que Deus quer? Que a gente seja uma pessoa que ama, que a gente seja uma pessoa paciente, que a gente seja uma pessoa generosa, que a gente seja uma pessoa altruísta, que a gente seja alguém que serve. E se eu for essas coisas, aquelas leis, elas vão acabar se cumprindo na prática e de maneira natural. Alguém que ama, nem de longe vai pensar em agredir o outro, concorda? Ela vai falar, opa, ele merece, mas uma mistura de amor com um pouco de domínio próprio faz a gente, opa, calma, é o que eu sou, não o que eu faço. Quando a gente tem, irmãos, essas virtudes dentro de nós, elas mudam a maneira como a gente vê os mandamentos e como a gente pratica os mandamentos. Aí eu te faço uma pergunta: por que muitos cristãos, ou melhor, religiosos, ainda não entenderam Jesus e o Pai? Por que será que muitos ainda veem a igreja como um lugar pesado, onde as pessoas só vão lá para ensinar um monte de regra, como se fosse um lugar onde está todo mundo me podando das coisas boas e me ensinando um monte de coisa que eu não sou capaz de fazer? Por que muita gente ainda vê a igreja como um lugar pesado e acham que a igreja é isso? É porque elas não entenderam, irmãos. Não tem a ver com o que você faz, tem mais a ver com o que você de fato é. E Deus está tentando transformar o homem, para que aí sim as ações do homem também sejam diferentes. Deus está querendo mudar a nossa natureza, para que depois as nossas ações sejam modificadas. Deus está querendo mudar os nossos valores, mudar a nossa maneira de pensar, para depois a gente praticar. Alguém que vive só pela lei, ela pode cumprir a lei por alguns momentos da vida. Ela pode, por esforço, não matar, não adulterar, não prejudicar. Mas quem vive pela lei, logo tropeça na lei. Mas quem vive por princípio, por qualidade moral, por uma qualidade interna, essa pessoa provavelmente vai muito mais longe do que quem vive pela regrinha. Deus está ensinando, irmãos, o seguinte: não seja como o escriba e como o fariseu. É por isso que Jesus disse no versículo 48, seja como o Pai. Seja perfeito como o perfeito é o Pai do céu. Jesus faz essa distinção, para não parecer que é para ser perfeito como o Pai da terra. O Pai da terra não é perfeito. Então ele fala, seja perfeito como o Pai do céu é perfeito. Ele não é um Deus que precisa cumprir regras, concorda, irmãos? Deus não é um Deus que está ali, Deus não está preso a regras. Ele não precisa cumprir regras, mas Ele é uma pessoa, um ser virtuoso, que tem virtudes e princípios e qualidades éticas e morais. E é por isso que quando a gente olha para o Deus Pai e para o Deus Filho, que é a manifestação do Deus Pai, Ele mostra para nós como que alguém pode cumprir as coisas da lei, sendo virtuoso, tendo princípio, e não vivendo preso na regra. Eu tenho muito medo, irmãos, e estava falando isso ontem, brincando, falando com o Jacinto, com o Anderson, com o Luiz, a gente ficou no carro ali batendo um papo, e é um fato, a igreja ela tem isso, muito disso, não faz isso, não faz aquilo outro, isso não pode, aquilo não pode. Os pais costumam fazer isso, uma série de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E aí o que acontece? A pessoa costuma não entender que tem mais, muito mais além do que pode e não pode. Existe o ensino do princípio, da formação do caráter. Não é, irmãos, imagine,
um filho que tem um caráter honesto é muito melhor do que um filho que simplesmente aprende que não pode roubar. Você pode falar assim: menino, não pode roubar. Tudo bem, tem que ensinar para o menino que não pode roubar. Mas imagine como, se aquela pessoa aprender que ele tem que ser justo, correto, que ele tem que zelar pelo que é do outro, o princípio, irmãos, ele vai levar a praticar aquela regrinha de não roubar. Talvez um dia essa pessoa vai ser confrontada com outra coisa, que não seja propriamente roubar, mas seja um não fazer, ou roubar mais ou menos, ou não devolver, né? Tem essas coisas, né? Ele não vai roubar, mas ele não vai devolver, ou ele não vai cumprir as 8 horas, ele vai cumprir 6, e vai sair e bater o cartão, ou vai pedir alguém para bater o cartão para ele, falar que ele saiu 6 horas, mas quando ele saiu 3 horas, bem, ele cresceu ouvindo que não pode roubar, mas ele não aprendeu o princípio, ele rouba de outras formas. Concorda comigo, irmãos? É o princípio. Alguém que tem valor interno e princípio interno é alguém, irmãos, que é governado o tempo todo por esses valores, e é isso que Deus quer. Deus não quer um monte de crentinho que sabe assim, isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode, mas pessoas que vivam por princípios, princípios que são governados pelo amor, pela justiça, pelo interesse do próximo. Esse deveria ser o papel, tanto da igreja, quanto o papel da família: ensinar o princípio, modelar o caráter, ensinar a pessoa a ser uma pessoa virtuosa. Mas aí, eu tenho que admitir, irmãos, que formar o caráter de alguém é muito difícil. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que para um pai, formar o caráter de um filho, é duro. Você pode ensinar o menino a não falar a palavra feia, mas trabalhar o caráter dele para ser alguém manso, alguém moderado, equilibrado, é difícil, né? Porque o menino pode não falar, mas você olha para ele, você sabe que a natureza dele é braba. Você fala: esse menino, ele não faz, mas eu vejo que esse menino é duro, queixo duro mesmo, né? É assim que é. Formar o caráter de alguém é difícil. Então, irmãos, que Deus te abençoe nessa tarefa, né? Que Deus dê graça para que a gente possa trabalhar o caráter, para que não seja só o princípio, só a regra, e o princípio sim. Sim, Raquel? Oi? Aquele... é isso aí, o livro é bom, né, Raquel? A gente deu uma indicação, a Samira deu uma indicação para Raquel, de um bom livro que chama Como Pastorear o Coração da Criança. Irmãos, sabe como é que é interessante? São assuntos que a gente tem falado hoje e que são necessários, porque veja só, como pai, ou como pastor, ou como mestre, professor, seja como patrão, é muito fácil a gente trabalhar com a regra o tempo todo, mas a gente não cultivar e não trabalhar para formar um caráter. E as pessoas precisam de formação de caráter.